Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Monk, eu sou gestora de saúde mental do Grupo Posture e eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o Outubro Rosa, mas não pelo aspecto médico, né? Sobre o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, mas sim a gente falar dos aspectos mentais, do porquê é importante a gente trabalhar a saúde mental quando um paciente é acometido por algum tipo de câncer. Então eu venho aqui fazer o convite para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Além da gente saber de todos os fatores de risco, além da gente saber que a saúde mental pode ser comórbida em relação a situações, né, de câncer, a gente sabe que quando um paciente identifica o câncer ou é diagnosticado com câncer, ele acaba sofrendo, né, danos e prejuízos psíquicos importantes no enfrentamento do processo de doença. Então, alguns aspectos relacionados ao medo, à ansiedade, são importantes nesse momento para a gente poder fazer um tipo de cuidado. O que é importante para a gente pensar enquanto tratamento para pessoas, né, para pacientes oncológicos, né? O psicólogo ele tem um papel fundamental, que é garantir e oferecer para esse paciente formas de cuidar para além da sua saúde emocional, além da saúde física que está acometida com o processo de adoecimento, a gente oportunizar ele ter contato com a sua saúde emocional, o cuidado com a sua saúde mental, a gente estimular esse paciente a falar sobre as suas emoções, porque a gente sabe que cerca aí, né, uma questão de medo, de frustração, de um adoecimento onde muitas coisas passam pela cabeça, né, o fatalismo de pensar que aquela sentença de morte chegou com um diagnóstico de câncer, né, e trabalhar o principal sentimento que envolve o processo de adoecimento por câncer, que é o medo, né? Então o psicólogo ele tem um papel fundamental de transmitir segurança para aquele paciente, fazendo com que ele se sinta confortável, né, de abrir sobre as suas emoções, o que ele está sentindo e principalmente enfrentar o processo de doença com todo um cuidado. É importante dizer que normalmente, né, todo o tratamento de câncer ele envolve uma equipe multidisciplinar. Então não é somente o médico, né, o oncologista que faz todo esse tratamento, muitas vezes hematologista, muitas vezes o próprio psicólogo, terapeutas ocupacionais, dependendo do tipo de câncer, né, a gente sabe que outros profissionais da área da saúde estão envolvidos, mas o fundamental é que essa equipe seja uma rede de apoio importantíssima para esse paciente se sentir seguro e acolhido no momento do processo de doença. Uma coisa importante também que o psicólogo tem que estar atento é despertar, né, nessas pessoas a consciência de que a mente é muito importante em qualquer tipo de tratamento, seja no tratamento físico ou seja no tratamento mental. Importante também a gente conseguir dar um suporte para minimizar esse sofrimento psíquico que esse paciente está passando no momento, né? Direcionando esforços para que ele consiga entender que esse contexto para ele é novo, mas que ele tem uma rede de apoio muito fortalecida para dar todo o suporte, todo o acolhimento que ele necessita no momento. Uma coisa muito importante quando a gente fala também do processo do câncer, né, e do tratamento oncológico, é porque o paciente ele passa por diversas perdas, né? A gente sabe que são perdas muito significativas para a vida do sujeito. Então, existe um primeiro momento que é a perda da confiança de que vai ficar tudo bem, né? A questão da forma física muitas vezes tem uma interferência direta, dependendo de como o câncer, em que fase que esse câncer é diagnosticado, né? Em que fase que esse câncer aparece na vida do sujeito. Tem uma questão importante que muitas vezes alguns tratamentos mais abruptos ocasionam a perda de cabelo, então a pessoa perde aquela identidade onde ela se sentia com a autoestima lá em cima e de repente ela se vê ali com a perda de cabelo. E uma coisa fundamental quando a gente fala de saúde mental, que é a disposição e controle da sua saúde emocional, né? A gente sabe que manter o equilíbrio emocional é muito difícil, né? A gente sabe que envolver isso em todo o nosso processo de maturidade emocional é muito difícil. Então, quando a gente se depara com um processo de adoecimento, é ainda mais doloroso, porque a pessoa sabe que mesmo com todas as perdas que ela tem, com todo o enfrentamento que ela faz com o processo de doença, ela tem que ainda assim tentar manter o equilíbrio emocional
para que ela consiga superar todo esse momento, né, que ela está passando, que necessita de cuidado, que necessita de dedicação e disponibilidade para enfrentar todos os desconfortos, né, que um tratamento para câncer nos causa, né? Uma coisa importante também para se pensar é, o câncer ele é multifatorial, né? Boa parte dos agentes emocionais, eles estão presentes nos nossos sentimentos e sensações. E eles vão acompanhando todo o processo de adoecimento do sujeito, né? Então, aquela sensação do incerto, do desconhecido, dá uma sensação de insegurança muito grande para o paciente, né, acometido com câncer. O paciente ele passa de um momento onde ele estava muito confiante sobre muitas certezas da vida, planejamentos, e de repente se depara com uma questão incerta, né? Com o desconhecido. Eu nunca enfrentei um tratamento de câncer, então eu não sei como que é aquilo para mim, né? E como eu falei para vocês anteriormente, o pensamento de finitude da vida, né? A gente acaba se deparando com um momento onde é tudo muito fatal, é tudo muito terminal, a gente não consegue muito planejar, né, o futuro, pensar o que vai ser dali para frente, e a gente passa a viver um dia após o outro dentro desse tratamento. Então é importante a gente pensar que ele é multifatorial e que completamente previsto os nossos sentimentos, as nossas sensações e as nossas emoções, elas são totalmente envolvidas aí durante o processo de adoecimento por câncer. Quando a gente pensa no acompanhamento de um paciente oncológico, a gente tem que pensar em outros fatores importantes, né? A gente tem que pensar que esse acompanhamento, necessariamente, ele é um acompanhamento psicossocial. Então, não é somente do aspecto do próprio paciente, lógico que ele é a prioridade naquele momento enquanto tratamento, mas a gente sabe que os fatores que envolvem toda a rede de apoio desse sujeito é fundamental e importante nesse processo de cuidado. Então, a família, ela faz parte de todo o tratamento. A gente sabe que quando alguém não está bem na família, né, todo o resto do ciclo familiar fica afetado de alguma forma. Então, a gente trabalhar a saúde física e mental no contexto psicossocial é extremamente importante, né? Que o psicólogo e a equipe multiprofissional possa aí passar toda a atenção e orientação, né, emocional para esse sujeito, para que ele se sinta fortalecido e para que ele consiga, né, transbordar a todas essas sensações de medo, de frustração, de perdas, né, que o câncer pode ocasionar na vida do sujeito. A gente não pode esquecer uma coisa importante também, né, que o fato da pessoa ser diagnosticada com câncer, ela pode desenvolver algumas comorbidades, né? Dentro de todos esses pensamentos que vêm à mente no momento de um diagnóstico ou no enfrentamento de um diagnóstico, a gente sabe que muitas coisas passam na nossa cabeça, né? Então não é incomum a gente encontrar pessoas que manifestam ideias suicidas, né? Que tenham aí dentro do seu cotidiano, da sua rotina, das atividades da vida diária, a prevalência de transtornos de ansiedade, né? Porque o medo, que é o principal fator aí do enfrentamento do câncer, a gente sabe que ele se encontra aí com a ansiedade em algum momento, né? Então não é incomum pacientes desenvolverem transtornos de ansiedade. Então é importante sim ele ter essa rede de apoio para que trate todas essas questões, né, minuciosamente, cuidadosamente, para que ele passe por esse tratamento de uma forma leve, né, de uma forma realmente empática e que ele se sinta fortalecido com tudo isso. Uma coisa importante que a gente deve considerar é que o câncer ele é multifatorial, ou seja, boa parte dos agentes emocionais que são presentes nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, acompanham todo o diagnóstico da doença. Então é importantíssimo a gente não descartar o quanto as nossas emoções interferem diretamente no acompanhamento do processo de adoecimento do câncer, né? Aquela sensação do incerto, do desconhecido, é algo que traz grande desconforto para nós, seres humanos, quando a gente está no enfrentamento de um processo de adoecimento. Então, eu nunca passei por isso, né? Eu não sei o que é isso, eu não sei como que é esse tratamento. Então, as dúvidas, né, que colocam frente à sensação de
de um adoecimento eterno, ou se eu vou ter cura ou não vou ter cura, aquele pensamento fatalista, né, de finitude da vida, aquele diagnóstico realmente de sentença de morte, a pessoa fica com um pensamento extremamente acelerado. Então é importante a gente pensar o quanto as nossas emoções interferem diretamente em como a gente vai lidando com o processo de adoecimento. Por isso que é importante a gente falar da saúde mental nesse momento. Um outro aspecto importante quando a gente fala do acompanhamento ao paciente oncológico diz respeito à forma como ele é feito, né? A gente não pode desconsiderar que esse acompanhamento ele deve ser feito num fator psicossocial, né? Onde não é só o paciente que passa por acompanhamento, mas todo o núcleo familiar. Por que isso é importante? Porque quando um membro da família não está bem, o restante do contexto familiar também fica adoecido. Então é importante que todos os membros da família estejam envolvidos nesse processo de cuidado, que eles tenham essa parte de atenção e orientação emocional muito bem cuidada, muito bem acolhida, para que todo mundo consiga enfrentar esse processo de doença junto com o paciente. Então a família ela tem um papel fundamental e importante diante de um diagnóstico de câncer. Uma outra coisa que a gente não pode descartar também são as comorbidades, né? Os pacientes oncológicos, quando se deparam, né, ou enfrentam esse processo de adoecimento por câncer, né, diante de tudo que eu já falei para vocês, da necessidade de entendimento sobre o processo de doença e tudo, alguns pacientes acabam desenvolvendo aí um pensamento muito acelerado, onde o pensamento negativo acaba tomando conta da vida da pessoa e inclusive ideias suicidas podem vir a acontecer. Então é importantíssimo que a equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente, acompanha essa família, esteja atenta aos sinais de que esse paciente não está bem no contexto mental. Né? Então, a gente conseguir fazer esse cuidado de saúde mental com esse paciente oncológico, pensando que não é apenas o processo de adoecimento por conta do câncer, mas que ele pode desenvolver outras comorbidades, é importantíssimo para que a gente fique atento aí a todo o processo de adoecimento. Além da prevalência, né, de transtorno de ansiedade. A gente sabe que o principal fator aí, que é o medo do desconhecido, do enfrentamento da doença, né, do câncer, deixa a gente mais ansioso, né, coloca a gente num limiar ali de um limite possível psíquico que a gente muitas vezes não alcança. E é aí que a ansiedade, ela pode sair de um fator de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica, onde necessite de um cuidado maior, onde o sujeito passe aí por um acompanhamento mais intensivo quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar. A gente sabe que a diminuição dos hábitos saudáveis acabam sendo um dos fatores principais aí para o desenvolvimento do câncer, né? Mas a gente sabe o quanto o acometimento mental também traz essa diminuição dos hábitos saudáveis, né? Então, a partir do momento em que minha mente não tá legal, em que eu não consigo organizar os meus pensamentos, eu começo a ter uma vida mais disfuncional, então eu tenho uma baixa necessidade de sono, eu não sinto fome, eu não bebo água, eu não vou ao banheiro, então aquelas necessidades básicas que o ser humano tem, ela passa a apresentar uma diminuição significativa, colocando o paciente numa zona de risco ainda maior, né, que não somente o enfrentamento do câncer. E uma dificuldade grande também desse paciente, muitas vezes, se adaptar a todo o processo de tratamento, né? A gente sabe que a prática medicamentosa em relação ao câncer, muitas vezes ela é muito dura para o paciente, né? Ela acaba sendo muito forte, muito pesada para o paciente, o que provoca nele também alguns desconfortos mentais importantes que a gente sabe que necessita de um cuidado, de uma rede de apoio mais fortalecida. É fundamental que a gente pense o tratamento do câncer, né? Quando a gente fala de Outubro Rosa, de um mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, que a gente pense e esclareça que esse tratamento ele deve ser feito com uma equipe multidisciplinar que acompanhe esse paciente durante toda a vida pregressa do processo de doença e que ele seja extremamente cuidado, com muita empatia, com muito carinho, com muito amor, para que esse sujeito saia desse momento, né, do adoecimento e se fortaleça com uma saúde melhor adaptada, com uma qualidade de vida e com bem-estar.